presidente Temer e sua equipe têm uma decisão vital a tomar esta semana. Precisam definir a meta para as contas públicas no ano que vem. Com as finanças do governo em situação precária, um erro agora pode abalar a credibilidade oficial junto a investidores e empresários. Apesar do discurso da austeridade, o governo já endossou um reajuste salarial para os servidores do judiciário e permitiu que os estados suspendessem o pagamento de suas dívidas com a União até dezembro. Por tudo isso, a equipe do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, cogitou um déficit em 2017 de 150 bilhões de reais, 20 bilhões a menos que este ano. Para os conselheiros políticos do presidente, como o ministro Eliseu Padilha, manter o déficit nos atuais 170 bilhões de reais já seria uma vitória. Mas os rombos das finanças continuará grande. É possível cortar mais fundo nas despesas? Será inevitável um aumento dos impostos? Nesta terça-feira, o ministro Meirelles disse que não há divergências no governo e que o importante agora é evitar que as despesas cresçam mais que a inflação. Abre aspas. Será uma meta realista e crível. Fecha aspas. E para falar das contas públicas e das perspectivas de recuperação da economia brasileira, recebemos dois economistas. Alexandre Schwartzman, consultor, professor do INSPER, e Márcio Postman, professor da Unicamp. Sejam muito bem-vindos. Eu queria começar ouvindo a opinião de vocês sobre essa perspectiva de mais um déficit rombudo, grande, em 2017. Quer dizer, o governo acabou adotando esse déficit de 170 bilhões em 2016 e para 2017 algo parecido, em 150 bilhões. Não dava para fazer melhor? Aparentemente, porque eles estão dizendo não. Agora, o estrago foi muito grande, né? Se a gente for olhar assim o que aconteceu nos últimos anos, quer dizer, tem uma dinâmica de longo prazo que a gente conhece, quer dizer, tem 20 anos praticamente que a despesa cresce quase que religiosamente todo ano e vem crescendo acima da inflação. Então, você já tinha uma dinâmica muito ruim, segurou essa dinâmica muito tempo em cima de aumento de arrecadação, mas de uns 5, 6 anos para cá, eu acho que realmente perderam o controle, perderam o pé da coisa, particularmente em 2014, né? E aí a gente basicamente colocou ali um reajuste quer dizer, entre reajuste de funcionalismo, entre a questão da Previdência, algumas coisas malucas. Quer dizer, o país, em 2014, teve o menor desemprego da história recente do país e gastava mais do que o dobro com seguro-desemprego. Então, todo esse conjunto de coisas foi adicionando as chamadas despesas obrigatórias. Chegamos a um ponto que 90% das despesas do governo federal são obrigatórias, ou discricionárias, mas você não pode mexer nelas, ou que é a mesma coisa que obrigatórias. Então, assim, um orçamento engessado do jeito que está. Né? Você não tem praticamente margem de manobra nenhuma. A presidente Dilma, quando mandou a LDO, em fevereiro, ela tinha previsto um déficit de 65 bilhões, não é, para o ano que vem. Então, já estamos mais que dobrando esse déficit. Na sua opinião, o que isso significa? Bom, o estimado para esse ano praticamente 10 vezes maior do que fora o déficit de 2014. Né? A nosso modo de ver, a realidade está confirmando o diagnóstico que nós já tínhamos apresentado lá em dezembro de 2014, quando há uma mudança na política econômica que você pratica a recessão. No quadro recessivo não tem possibilidade de ajuste fiscal, então eu vejo isso como quase que inexorável. Na medida em que a economia não consegue se restabelecer, então você não tem como ampliar a arrecadação e você tem, de fato, despesas que são muito rígidas. Então, nesse quadro, é muito difícil, de fato, você ter uma redução no próprio déficit. Mas essa redução também não tem relação, digamos, com a política adotada anteriormente, que provocou o déficit, ou seja, acaba que dá um nó em todas as frentes e nem se cresce e nem se controlam as contas públicas. A verdade é que o que a gente tinha até 2014 era insustentável. Quer dizer, quando se empurrou a coisa além do que devia, o próprio Guido Mantega, que não é exatamente o economista mais rápido da face da Terra, chegou no final de 2014, ele já tinha percebido, aliás, antes disso, ele tinha percebido que a coisa não tinha como segurar, mas tinha uma eleição a ser ganha. Tinha uma eleição a ser ganha, portanto, tudo que era de ajuste
Teve toda a discussão sobre mexer em pensão por morte, mexer em abono, etc. Era uma discussão que já estava pronta ali pela equipe do Ministério da Fazenda anterior, porque tinha uma percepção, com o que tinha até 2014, se fosse continuar aquele tipo de política, a coisa ia explodir em grande estilo. Mas o Márcio acabou não respondendo a minha pergunta sobre o que vem primeiro, quer dizer, qual é a causa principal da crise? É uma recessão que já vinha agravada pelas contas públicas ou é uma tentativa de ajuste, que aliás não foi feito, que tem esse déficit todo? A recessão não é natural, a recessão ela implica na verdade uma opção. Essa é a quarta recessão que nós estamos vivendo dos anos 80 para cá. E nenhuma recessão de 81 a 83, 90 a 92, a de 99... e também a de 2008, 2009, nenhuma das recessões vieram com aceleração da recuperação econômica. Ou seja, nós estamos vivendo um quadro do capitalismo brasileiro que é de longa estagnação da renda per capita. Se você pega de 81 a 2016, a economia brasileira cresceu em média 2% ao ano. Períodos com mais crescimento, outros com menores. E é um dos períodos de baixíssimo dinamismo da economia. Você pega 45 a 1980, o Brasil crescia 6,7% ao ano. Então, é uma fase de baixo dinamismo, acompanhada de uma profunda desindustrialização. No início dos anos 80, a indústria representava praticamente 1/3 do PIB, hoje representa 7%. Então, o país não tem base de dinamismo. Veja que, a meu modo de ver, a política econômica do governo Temer é, na verdade, uma política econômica esdrúxula, porque ele continua, de um lado, acelerando o gasto, não é? E, de outro, pisando no freio da política monetária, restritiva. E a política cambial, cujo objetivo foi gerar uma desvalorização, está começando agora a valorizar novamente. Então, não tem muito rumo. É difícil, obviamente, nesse quadro, você ter uma perspectiva de retorno ao crescimento para poder combater o problema do déficit público. Você concorda? Porque, de qualquer maneira, o crescimento já está lento. O crescimento, na verdade, se a gente for parar para ver, quer dizer, a recessão começa em meados de 2014, antes de qualquer alteração de política econômica, né? E tem um dado, acho que até mais interessante, o investimento vem em queda pelo menos desde 2013. Então, eu já mostrava que a política tal da nova matriz macroeconômica, que era aquela ideia, vamos baixar o juro, vamos gastar mais, né, vamos tentar controlar o câmbio, que foi basicamente essa coisa que veio com o Guido Mantega ali, que tomou corpo, né, dentro da escola heterodoxa de economia brasileira, ela nos levou àquela situação. Quer dizer, em 2013, o investimento já estava abrindo o bico. Em 2013, a economia já estava começando a perder fôlego. Vamos lembrar, 2012, não cresceu muita coisa. 2013 foi devagarzinho. Vamos lá, 2014, quer dizer, antes de qualquer coisa, estava crescendo 0,1, né? E já vinha em queda, pelo menos desde o segundo trimestre. Então, era muito claro que aquela política econômica estava levando a um desastre. A gente olhava, era uma política econômica que estava levando a um déficit externo superior a 100 bilhões, uma aceleração inflacionária considerável, e isso mesmo controlando o preço, né? Ou seja, mesmo com os controles de preço que estavam todos ali para segurar preço de energia, preço de ônibus, preço de gasolina, etc., etc. A gente estava vendo que aquilo era uma panela de pressão pronta para explodir, né? E isso daí... Todo mundo estava vendo isso. Mas agora, quer dizer, quando você tem esse tipo de situação, com um déficit desse tão grande, e vai se prolongar pelo 4º ano seguido, não é nada, são 400 bilhões de déficit acumulados em 4 anos, e com uma dívida em trajetória ascendente, que é consequência do aumento de gastos, para ficar nas contas públicas. Como é que a gente sai dessa encalacrada, na sua opinião? Qual é a sua receita? Mas é aumento de gastos que você está dizendo. No entanto, no caso do governo federal, o gastos com juros da dívida praticamente é metade do orçamento do governo federal. Então, temos que olhar que tipo de gasto está de fato crescendo. Quer dizer, nessa circunstância, eu acho que é muito difícil você ter um ajuste das finanças e não combater o problema financeiro. Nós estamos praticamente caminhando para 12 meses com uma taxa de juros de 14,25. Eu acredito que é injustificável com um país que está em recessão, não é? Então, tem saídas que são, obviamente, aquelas já mais anteriormente apresentadas em relação ao perfil do gasto, mas também o próprio perfil da receita, né? Nós temos uma dívida, um crédito do governo federal que não é cobrado, por exemplo, tá certo? Você tem... Que tipo de crédito? De sonegação? Sonegação fiscal, exatamente. A dívida ativa da União, que é uma possibilidade inegável. Você podia ter mecanismos de cobrança que passavam, inclusive, por oferecer aos bancos para poder cobrar. Tem possibilidades nesse sentido, mas é muito difícil num ambiente recessivo.
Qualquer medida que você faça, no modo de ver, se alguém não está pagando imposto, provavelmente é porque deve estar meio quebrado, eu né? Eu acho que é um pouco mais complicado do que isso, né? Essa própria questão da dívida ativa, quer dizer, isso apareceu tempos atrás e eu me lembro da resposta do Malan, falou, o Brasil não é para amador, né? Boa parte do que você acha que é dívida ativa são empresas que já quebraram e, por exemplo, a Previdência continua cobrando, você não vai receber nunca. Isso daí é empresa que já deixou de existir. Então, a história da dívida ativa não é isso tudo. Ela é muito menos do que você imagina. É 1 trilhão e 500 bilhões. É 1 trilhão e 500 bilhões. Tudo bem, 1 trilhão e 500 bilhões é o que a gente diz que tem. Na prática, é muito menos do que isso, porque boa parte delas, boa parte disso simplesmente é juro e correção monetária de uma empresa que quebrou há 5, 10 anos. Você não vai ver esse dinheiro nunca. Então, esquece, não é isso. E taxa de juros, tudo bem, você pegar o juro, você tem que considerar o juro acima da inflação. Isso é que interessa, né? A gente sempre considera juro real. Quando você vai olhar juro real, é muito menos do que isso. Quer dizer, o juro real que a gente paga na dívida é menos do que a gente paga, por exemplo, com o funcionalismo, né? Desde que você saiba fazer a conta. Quer dizer, não pode considerar na conta de juro o que foi perdido nos contratos de swap, tem que, obviamente, considerar o efeito da inflação sobre isso. Quer dizer, a gente vai olhar, foi 14,25 a taxa média, mais ou menos isso, né? Nos últimos 12 meses, agora a inflação foi 9. Então, a taxa real de juros está lá mais para casa de 5. Então, aumentou os juros e a inflação não foi tocada. É mais uma demonstração que é inócua essa elevação da taxa de juros. Em agosto estava 0,22. Quanto está agora? O quê? A taxa de inflação mensal? A inflação de agosto... Tem uma baita sazonalidade. Mas então... Veja, não dá para fazer conta, quer dizer, olhando para mês a mês de inflação. Desde que eu me lembro, por exemplo, quando a presidente, quando deu uma taxa de inflação lá em julho de 2014, foi quando reverteu o aumento de ônibus, a taxa de inflação naquele mês foi 0,01. Ela falou, está vendo, não tem inflação. Chega no fim do ano, dá um baita estouro de inflação. Então, olhar para a inflação mensal, falar em agosto foi tanto... Aliás, o presidente do Banco Central... Agosto foi baixo, janeiro é alto, porque a sazonalidade é essa. Eu ia comentar que o Ilan Gold vai falando para a entrevista Valorante que ele não vai ceder com a inflação, que vai tentar manter no centro da meta, nos 4,5%, nem que tenha que subir mais ainda os juros. Ou seja... Ele não vai subir juro, mas ele já adiantou que não vai cortar tão rápido quanto se imaginava que ele ia cortar. E se baixasse os juros agora, na sua opinião, a economia ficaria mais estimulada? Não é justificável que a taxa de juros esteja tão alta até agora. Eu diria que nem deveria ter subido. A inflação está muito acima da meta. Mas tem a ver com juro, a inflação? A razão da inflação tem a ver com demanda? Olha, por favor, vamos olhar as razões da inflação. Não, você vai falar que é preço público? Tá bom, vamos tirar o preço público. Tem a ver com a valorização da moeda. Você faz um esforço danado para desvalorizar a moeda. Vamos ter lá uma medida para isso. A gente tira alimento, tira preço administrado. Quanto dá a inflação? 8%. Tudo bem, não está 9%, está 8%. É uma desvalorização. Se a gente for olhar os núcleos de inflação, eles estavam no final do ano passado em 9%. Agora estão caindo, estão 8%, 8,5%. Você acha que o câmbio é problema? Não, nós fizemos uma opção correta, meu modo de ver, de desvalorizar a moeda. Devia ter feito isso mais tempo, mas enfim, foi feito. Isso tem um custo, uma repercussão na economia. E isso vai ser incorporado na inflação. Agora nós estamos, na verdade, valorizando novamente a nossa moeda. Então, aquele custo que você teve já estaria praticamente incorporado, você volta a valorizar, que é praticamente a opção que fez no início do governo Lula com o Henrique Meirelles, ali em 2003, uma valorização para combater a inflação. Você concorda? Não, de jeito nenhum. O que causou a valorização da moeda foi uma razão muito simples, que quando o Lula assumiu, todo mundo achava que ele ia fazer o tipo de política econômica que era pregada pelos economistas do PT, que eventualmente ele acabou fazendo, mas a Dilma fez muito mais lá na frente. E o dólar foi a 4 à época, porque todo mundo estava apavorado, o risco país estava ali na casa de 12% ao ano. Realmente sentou, fez um ajuste fiscal a mais, manteve a política de metas de inflação, a moeda despencou. Agora foi o Banco Central que fez. O Banco Central comprou. Eu entrei lá em 2003. Em 2004, a gente começou a comprar moeda, comprar dólar. Como é que você vai comprar dólar? Você está comprando dólar, você vai fazer o dólar apreciar? Não. Você está comprando dólar, o teu efeito deve ser o oposto. É verdade que o nosso objetivo não era nem tanto o dólar. Achava que a reserva estava baixa e precisava comprar mais. Mas a política do Banco Central foi de comprar dólar, não de vender dólar. Já se vendendo o dólar, a gente estaria forçando uma apreciação. O
que fez a moeda apreciar essa boa parte desse período foi simplesmente a percepção que o risco o país, que era imenso, não era aquilo tudo. Agora, a questão é que até este momento, o novo governo, o governo interino, não tem ainda nenhum instrumento, nenhuma ferramenta para fazer, digamos, contenção. Propôs a questão do limite de gastos, mas o Congresso ainda não se debruçou sobre isso, o projeto não está totalmente desenhado, as medidas não estão muito claras, né? Aparentemente não se sabe muito bem como é que vai fazer, estamos com um déficit desse tamanho na frente, sem saber como vai ser a passagem. Tampouco a reforma da Previdência chegou. Essa proposta de conter, de fazer o teto de gasto pela inflação do ano anterior, é boa, na sua opinião? Ela tem chance de, digamos, segurar, de fato, essa trajetória de déficit, de dívida que nós temos pela frente, que é tão espantosa? O governo Temer assumiu defendendo o equilíbrio fiscal e não está conseguindo fazer isso. Ele é um governo provisório, com pouca legitimidade, portanto, tem que atender os interesses que o sustentaram. Então, eu vejo dificuldade ele ter alguma resposta em relação ao ajuste fiscal. Essa outra medida tomada em relação, ou pelo menos orientação em relação à Previdência e à redução ou a correção das despesas primárias de acordo com a inflação passada, no seu limite, eu diria assim, a reforma previdenciária, sendo feita nos parâmetros que está sendo estabelecido, praticamente não atende o problema fiscal imediato. Isso é uma questão de médio e longo prazo. Em relação à redução, ou pelo menos o comportamento das despesas de acordo com a inflação passada, eu aceitaria discutir desde que incluísse as despesas financeiras, porque ali só estão as despesas primárias, deixando a possibilidade de gastar... Não são lógicas muito diferentes? Não, mas todas são despesas, todas saem do mesmo caixa. Portanto, o tratamento é equivalente, porque senão você faz ali uma opção já clara pela distribuição de renda. Ou seja, você vai comprometer gastos sociais em detrimento de juros para o rentismo. E é isso que está, de certa maneira, sendo responsável pelo fato de nós estarmos vivendo um longo período de baixo dinamismo econômico. Mas é a discussão sobre o teto da dívida ou sobre o teto do gasto de juros? Acho que tem que se você colocar, você pode até colocar um teto de gasto de juros. Agora, o que vai acontecer, você vai perder o controle da inflação. Isso é muito claro, né? Quer dizer, quem estuda um pouco de economia, se você coloca esse tipo de regra, né, em algum momento você amarra as mãos do Banco Central, você tem um choque, o Banco Central não pode reagir, acabou. Aí você perde. Aliás, é basicamente a situação, quer dizer, se fizer isso de forma de lei, você coloca legalmente aquilo que a economia chama de dominância fiscal. Você não deixa o Banco Central reagir. Aí acabou a história. Não, quer dizer, se o Banco Central não tiver a capacidade de reagir a diferentes choques para fazer com que a economia, a inflação convirja a meta num período razoável, você entra numa dinâmica em que a inflação fica essencialmente descontrolada. Agora, sobre o teto de gasto propriamente dito, é uma ideia razoável dentro do que a gente tem. Quer dizer, a gente sabe que não pode cortar gasto, não tem como. Então, a ideia é que você faça com que ele cresça. Se ele crescer de acordo com a inflação, né, você vai fazer, como o crescimento do PIB, a inflação mais um tanto de crescimento real, esse gasto vai, ao longo do tempo, caindo. Quer dizer, era essencialmente a proposta que o Palocci fez em 2005, que foi fulminada pelo então chefe da Casa Civil, que disse que aquilo era rudimentar. Né? A gente teve que fazer isso agora, 11 anos depois, em circunstâncias muito piores. Né? Há quem não acha se fez, nem se sabe se vai fazer. Não, também não sabe se vai fazer. Agora, então, o efeito disso... Condições políticas, eu estou tentando fazer algumas contas sobre isso. O efeito disso sobre a mudança de endividamento, assim, é uma coisa para o bicentenário. Não é mesmo? Não, acho que mais cedo do que o bicentenário está difícil. Então, eu ia perguntar sobre o curto prazo, como vocês estão vendo o segundo semestre, como vocês estão vendo 2017, que perspectivas que nós temos. Você já joga um balde de água fria. Diferentes. Isso mas eu quero ouvir anos, as duas contas, tá bom. daqui a pouquinho, depois do intervalo. Quais são as perspectivas que nós temos para a economia no curto prazo, do ponto de vista de visões tão diferentes como a de vocês? O que você acha, Alexandre? Acho que há sinais de que a gente pode estar não muito longe do fundo do poço. Se você quiser ser otimista, é isso que eu tenho para dizer. Agora, não vejo... Não muito longe do fundo do poço, não é uma imagem boa, da pessoa que ainda tem... descida. Os últimos números têm mostrado ali uma certa tendência à estabilização, produção industrial, vendas, etc. Então, você pode até ter algum crescimento na segunda metade do ano, mas assim, não dá para ficar particularmente otimista com isso. Quer dizer, não vejo investimento retomando tão já, tem uma baita capacidade ociosa.
consumo, a gente tem famílias ainda muito endividadas, desemprego tem vindo numa trajetória crescente, não deve interromper. Então, assim, eu não vejo nenhum gatilho para que a economia cresça vigorosamente nos próximos meses. Vão ficar marcando passo. Vai crescer? Vai, mas vai crescer pouco. Acho que é o contrário do que a gente viu no passado. No passado, a gente tinha recessões, passado recente, você tinha recessões relativamente curtas e a maior parte delas não era muito profunda, exceto 2008 e 2009. E recuperações bastante impressionantes. A gente viu isso em 99 e 2000, 2003, 2004, vimos também sempre tem 2009, o potencial 2010. Brasil, né? Tem que se você sair muito, acho que aqui é o contrário. A gente teve uma recessão longa, profunda e a saída dela é uma saída lenta. Mais complicada. O que você acha, Márcio? Mas é interessante contrastar os dados, né? Você está tendo uma inflação alta, um desemprego elevado, uma recessão profunda. Para quem defendia que tinha que se aumentar juros para combater a inflação, gerar desemprego, nós estamos gerando um sofrimento humano terrível e a inflação não cede. Não vejo possibilidade de recuperação se não tiver, de fato, uma política econômica que busque reverter a recessão. Isso significaria justamente, a meu modo de ver, uma redução rápida na taxa de juros e, ao mesmo tempo, uma política de gasto centrada Mas isso já não foi tentado? Mas a política de gasto, a meu modo de ver, está sendo feita de forma equivocada. Nós estamos a aumentando gente o não vinha gasto. Pode tentar fazer o mesmo que a gente fez com a Dilma e a gente vai obter o mesmo resultado que a gente já teve. O mercado interno... Não, essa é a opção da política econômica que foi cedida como você defende. Aumento dos juros, corte de gasto, deu recessão, está um déficit público. Márcio, já vinha desde antes. A recessão foi resultado... A economia podia ter crescido 1% em 2015, não podia ter recessão em 2016. A economia cresceu 0 em 2014 sob essa política econômica que você estava defendendo. Quem está defendendo essa política econômica? Estou defendendo uma política de recarga dos juros. Você está defendendo a nova matriz econômica começou a aumentar a taxa de juros? O que é isso? Não me põe a palavra na minha boca. Não me põe a palavra na minha boca. Mas você acabou de descrever. Nós temos que concluir o nosso pensamento. Você descreveu a matriz macroeconômica. Cortar juros, para de fazer filosofia econômica. Para aí, meu amigo. Vamos tratar concretamente o que eu estou dizendo. Exatamente a política que o Guido fez de 2010 a 2014. Isso. E nos levou à situação que a gente está vivendo hoje. Não. Você está imaginando que a gente vai fazer a mesma coisa e magicamente... Olha, eu convido vocês dois para continuar essa conversa breve, porque infelizmente meu tempo acabou. Eu adoraria saber como que a gente converge ou diverge para sempre em cima de medidas que foram tentadas que não deram certo, medidas que foram experimentadas nem tampouco funcionam, e a gente acha alguma coisa em comum, mas eu agradeço muito. Márcio, Alexandre, pela participação aqui no Entre Aspas. Obrigada a você também que nos acompanhou. Pena que foi curto, né? A gente volta na próxima terça-feira. Até lá. De coisas foi adicionando as chamadas despesas obrigatórias. Chegamos a um ponto que 90% das despesas do governo federal são obrigatórias ou discricionárias, mas você não pode mexer nelas, ou que é a mesma coisa que obrigatórias. Então, assim, um orçamento engessado do jeito que está. Né? Você não tem muita não tem praticamente margem de manobra nenhuma. Mas a presidente Dilma, quando mandou a LDO, em fevereiro, ela tinha previsto um déficit de 65 bilhões, não é, para o ano que vem. Então, nós já estamos mais que dobrando esse déficit. Na sua opinião, o que isso significa? Bom, o estimado para esse ano praticamente 10 vezes maior do que fora o déficit de 2014. Né? Que este ano, para os conselheiros políticos do presidente, como o ministro Eliseu Padilha, manter o déficit nos atuais 170 bilhões de reais já seria uma vitória. Mas os rombos das finanças continuará grande. É possível cortar mais fundo nas despesas? Será inevitável um aumento dos impostos? Nesta terça-feira, o ministro Meirelles disse que não há divergências no governo e que o importante agora é evitar que as despesas cresçam mais que a inflação. Abre aspas. Será uma meta realista e crível. Fecha aspas. E para falar das contas públicas e das perspectivas de recuperação da economia brasileira... Praticamente que a despesa cresce
quase que religiosamente todo ano e vem crescendo acima da inflação. Então, você já tinha uma dinâmica muito ruim, segurou essa dinâmica muito tempo em cima de aumento de arrecadação, mas de uns 5, 6 anos para cá, eu acho que realmente perderam o controle, perderam o pé da coisa, particularmente em 2014, né? E aí a gente basicamente colocou ali um reajuste quer dizer, entre reajuste de funcionalismo, entre a questão da Previdência, com algumas coisas malucas, quer dizer, o país em 2014 teve o menor desemprego da história recente do país e gastava mais do que o dobro com seguro-desemprego. Então, todo esse... Recebemos 2 economistas, Alexandre Schwartzman, consultor, professor do INSPER, e Márcio Postman, professor da Unicamp. Sejam muito bem-vindos. Eu queria começar ouvindo a opinião de vocês sobre essa perspectiva de mais um déficit rombudo, grande, em 2017. Quer dizer, o governo acabou adotando esse déficit de 170 bilhões em 2016 e para 2017 algo parecido, em 150 bilhões. Não dava para fazer melhor? Aparentemente, porque eles estão dizendo não. Agora, o estrago foi muito grande, né? Se a gente for olhar assim o que aconteceu nos últimos anos, quer dizer, tem uma dinâmica de longo prazo que a gente conhece, quer dizer, tem 20 anos. O presidente Temer e sua equipe têm uma decisão vital a tomar esta semana. Precisam definir a meta para as contas públicas no ano que vem. Com as finanças do governo em situação precária, um erro agora pode abalar a credibilidade oficial junto a investidores e empresários. Apesar do discurso da austeridade, o governo já endossou um reajuste salarial para os servidores do judiciário e permitiu que os estados suspendessem o pagamento de suas dívidas com a União até dezembro. Por tudo isso, a equipe do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, cogitou um déficit em 2017 de 150 bilhões de reais, 20 bilhões a menos